Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Como é que vocês estão, galerinha do sétimo ano? Tá todo mundo bem? Todo mundo feliz da vida? Todo mundo descansado, né? Já que acabaram-se as férias, mas eu tenho certeza que vocês descansaram bastante, relaxaram bastante, né? Curtiram bastante, curtiram dentro das possibilidades, obviamente, e afinal de contas a gente ainda está num processo de pandemia, tá certo? Mas eu espero realmente, eu desejo, né, que as férias de vocês tenham sido bem produtivas, assim, no sentido de descansar, de relaxar, porque esse segundo semestre, se Deus quiser, vai ser um segundo semestre bem mais produtivo, né? Já que a gente tem aí boa parte da população brasileira já imunizada com a segunda dose, inclusive, né? A gente tem aproximadamente, eu estou gravando antes essa aula, mas a gente deve ter nesse momento que é liberada essa aula, que vai ser liberada no dia 6 de agosto, provavelmente acima de 50% da população com a primeira dose. Eu acredito que pelo menos em torno de 30 ou próximo de 30%, já completamente imunizada com a segunda dose, significa um terço da população. E vocês, né, a faixa etária de vocês, se eu não me engano, é na faixa de 12 anos, então vocês já estão entrando nessa faixa que pode ser imunizada. Olha aí, ó. Yeah! Nunca foi tão bom, né? Tem 12 anos, nunca foi tão bom ser mais velho, né? Tenho certeza que agora vocês estão pensando assim, ainda bem, né? Para quem tem irmão mais novo, irmã mais nova, né? Vive reclamando que papai e mamãe protege, né? Tenho certeza que vocês agora devem estar dizendo, ainda bem que eu não sou caçula, né? Ou quem é o caçula está dizendo, ainda bem que aconteceu no momento em que eu cheguei a essa faixa, né? E é importante que todos nós nos vacinemos, tá? Vocês ainda vão chegar, deve estar chegando, na certeza que ainda não chegou na faixa etária de vocês ainda, mas quando chegar, que se vacinem, porque a vacina ela só funciona se todos se vacinarem, ou pelo menos a maior parte da população. A gente chama de imunização de rebanho. Não adianta uma pessoa só se vacinar e o resto não se vacinar, porque aí vai desenvolver uma variante e essa vacina não vai servir para essa pessoa, ela vai acabar pegando de todo jeito. Então, a gente tem que imunizar todo mundo. É um trabalho em equipe, gente. Uma das coisas que essa pandemia veio mostrar é isso, veio mostrar que ou a gente trabalha em equipe, ou todo mundo unido em prol de todo mundo, tá? É, ou, ou ninguém vai estar livre disso daí. Tá aí. A gente agora no Brasil com essa variante Delta, né? Que essa vacina ela não protege 100% contra essa variante Delta. Então, quanto mais gente a gente tiver imunizado, dá uma certa proteção, mas não é uma proteção 100%. Então, quanto mais gente a gente tiver, menos o vírus ele vai estar circulando dentro da sociedade. Certo? Então, vacina boa, não existe vacina boa é aquela que está no braço. Certo? Não existe, porque é essa, porque é aquela, porque essa tem um percentual. Você está se discutindo demais isso. Eu nunca vi um negócio assim na minha vida, né? É revoltante, assim, como professor, como estudioso, né? As pessoas não estarem preocupadas que o preço da carne está 30, R$ 40, mas está preocupado com a vacina que vai tomar, né? A pessoa não está preocupada em tomar um copo d'água, toma uma Coca-Cola, não toma um copo d'água, mas está preocupado que quer tomar a Janssen ou a Pfizer e não quer tomar a Coronavac. Engraçado, tá? Mas é isso aí. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diversidade brasileira, né? O território brasileiro, a diversidade. E, se der tempo na nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre notícias, né? Notícias que são importantes e afeta a questão é, da nossa humanidade, né? Da nossa sociedade. E a proposta da disciplina de Geography é essa, exatamente a gente discutir temas atuais. Afinal de contas, a atualidade está dentro da disciplina de Geografia, de Geography, e está dentro porque ela está afetando. Uma coisa que acontece hoje
ela modifica o ambiente e passa a ser diferente daqui para frente, tá certo? Mas vamos falar um pouquinho sobre, vamos começar do começo, falar um pouquinho da demografia do Brasil, para a gente depois falar um pouquinho da diversidade brasileira, tá bom? Então, vamos lá. The population of Brazil is very diverse, né? Então, é bem diverso, tá certo? A gente verifica isso, né? A gente tem várias raças, várias etnias, várias cores, várias... Isso é bom, isso é ótimo, isso é excelente. Quanto mais diversidade, né, mais a gente também, digamos assim, a gente se abre as portas para novas oportunidades, tá? Mas basicamente a gente tem origem em 3 lugares, 3 formatos, 3 raças, né? A gente tem o europeu, tá? O europeu, tá? Que é o europeu que a gente chama o europeu do Mediterrâneo. Não é o que a gente chama de é um branco diferente, né? Não é um branco diferente, mas é um tipo de branco do Mediterrâneo ali. Não é um branco que a gente chamaria de caucasiano, né? Que é aquele branco, aquele loiro galego dos olhos verdes ou azuis, né? Que é mais daquela região ali do norte da Europa. Esse europeu ele foi mais para a América do Norte, né? E é por isso que a gente visualiza, quando a gente vê um galegão dos olhos verdes, a gente já pensa que é um americano, ou que é um alemão, ou que é um inglês, né? Exatamente por conta disso. O nosso branco não, já é um branco mais moreno, ali naquela região do Mediterrâneo, também por uma miscigenação grande ali com o pessoal ali da Arábia, do Oriente Médio, que por muito tempo invadiu aquilo ali, tomou conta daquela região, principalmente da Península Ibérica, né, que é onde vem o forte da nossa demografia, ali Portugal e Espanha, tá certo? Então a gente tem essa aparência assim, o cabelo preto, olhos escuros, tá? Barba preta para quem é novo, né? Para quem é mais velho, feito barba branca, tá certo? E por aí vai, tá certo? A gente também vai ter aí um traço forte aí do que a gente chama de ameríndio, tá? Que é um índio da América, tá? A gente usa esse termo para não confundir com o índio da Índia. Existe o índio da Índia e existe o ameríndio, que é o índio daqui. Para quem não sabe, né, talvez Teacher Rogério não tenha falado isso para vocês ainda, vai falar com certeza, mas a razão pelo qual o índio, o ameríndio, é chamado de índio é por isso. Porque o europeu ele veio em busca das Índias orientais. Ele teve essa seguinte proposta, eles, opa, que antigamente eles vinham por debaixo, alguns conseguiam passar por debaixo da África, né, ali e subir. Mas alguém teve a ideia, depois que se descobriu que a Terra era redonda, assim, opa, peraí, se a Terra é redonda, eu vou dar uma volta no planeta Terra e vou sair no mesmo lugar, tá? Alguém, por alguma razão, achou que era mais vantagem fazer isso daí. E aí, mas ninguém percebeu, ninguém parou para pensar que poderia encontrar um outro continente nesse caminho, foi o que encontrou. Só quando eles chegam, eles pensam que estão nas Índias. Já digo, opa, foi bem mais rápido do que eu pensava. Eu pensava que ia demorar mais um tempo, mas bateu aqui, aí já chamou de índio. E é por isso que o índio daqui é chamado de índio. Mas aí, para a gente destacar, a gente chama ameríndio, tá certo? Então, a gente tem essa miscigenação e a gente finalmente vai ter uma miscigenação também vindo de grupos étnicos da África. Tá? Isso daí, vocês já certamente já viram isso em história, por conta da questão da escravatura, né? Por conta da escravidão. Então, houve uma importação grande de material humano, de matéria humana, de recursos humanos, vamos dizer assim, que foram exatamente os negros. Negros eles vinham como objeto, eles eram tratados como um bem, eles eram tratados como um bem. Como a gente tem um carro hoje, né? A gente tem um carro hoje,
Na época, eu acho que se pudesse declarar imposto de renda, eu acho que você declararia, né? Eu tenho 5 escravos, eu tenho 10 escravos, como se fosse um patrimônio, como se fosse um bem. E aí eles vêm e, obviamente, eles vão também se reproduzindo, né? Entre eles, entre brancos, entre negros, entre índios, entre todo mundo. E essa miscigenação foi uma coisa ruim para a época, mas hoje o fato de ter essa miscigenação é uma coisa boa, sim. Ok? Então, vamos lá. Ok. Desde 1872, a gente tem feito um censo. Desde 1940, esse censo tem sido feito de maneira decennial, ou seja, de 10 em 10 anos, com exceção de agora, tá? Com exceção deste governo atual, que decidiu, em 2020, não fazer um censo, né? Então, o último censo que a gente tem é o censo de 2010. Hoje a gente trabalha em termos de população, essas estatísticas que eu acho que não tem como negar, né, gente? Que estatística é importante. A gente só consegue criar políticas, a gente só consegue determinar quais ações a gente vai ter quando a gente tem um estudo, né? A gente só consegue explorar alguma coisa, a gente tem um mapa. Então, o censo nada mais, nada menos do que é um mapa indicando como é que se estrutura a nossa sociedade, a população. Sem esse estudo, como é que a gente vai determinar o que é o quê? Quais políticas a gente vai tomar? Então, felizmente, 2010 foi a última vez, 2020 era para ter tido, não teve, 2021, então, era para ter tido, não teve, aí por conta, alegam que foi a pandemia em 2020, mas não foi, porque não foi orçado. Para você fazer um censo, como requer dinheiro, você tem que orçar. O que é orçar? É prever esse dinheiro. Vai dizer assim, eu preciso ser o presidente, o executivo, ele pede ao legislativo o dinheiro um ano antes para poder receber esse dinheiro e para organizar, contratar as pessoas, a estrutura necessária para poder fazer esse censo. Ele não pediu em 2019. Ou seja, independente de pandemia, não ia fazer em 2020. Não pediu em 2020. Então, 2021 já garante não ter. E não ia pedir em 2021, ou seja, não ia ter em 2022, com exceção de que o Supremo disse a ele que era mandatório. Mandatório no sentido de que é obrigatório. Não, você tem que fazer, solicite. Aí a gente provavelmente vai ter em 2022 por conta disso. Ok? Mas vamos olhar um pouquinho aqui agora esse mapa, tá? Esse mapa não, esse gráfico aqui da população, da pirâmide, né? A pirâmide da população brasileira. Tá? Deixa eu ver se eu aumento ele aqui. Tá? Vejam que em algum momento, um dia, o Brasil, né, a população brasileira foi realmente uma pirâmide. Ou seja, o que é uma pirâmide? Tem uma base larga e vai afunilando, tá certo? Até virar uma pontinha. O que é que significa isso? O que é a base? As pessoas que nascem, os cidadãos que nascem, e aí, à medida que a idade vai aumentando, essa pirâmide ela vai fazendo isso, certo? Como é que se encontra? E, ó, novamente, isso aqui é uma estimativa, porque a gente não tem um censo. Então, ó, Brasil 2020, pura estimativa. Então, o que é que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma base que ela está se achatando e ela criou essa barriga aqui, que é na faixa aqui, ó. Essa barriga ela começa mais forte na faixa de idade de vocês, dos 12 anos, e vai até aqui, essa barriga, né, a barrigona dela vai até os 44 anos, vamos botar aqui, entre 12 e 44 anos. Vamos botar 12 e 42 para ficar redondo. Então, esse período aí de 30 anos. O que é que significa isso daí? Significa o seguinte, que está nascendo menos criança. Basicamente é isso. O Brasil tinha um ritmo de nascimento de filhos que permitia. Nascia aqui, a base fica grande. Quanto mais nasce aqui, mais essa base cresce. E, obviamente, os indivíduos vão morrendo, por qualquer que seja a razão, infelizmente isso vai acontecendo. Então, nasce aqui, mas à medida que vai crescendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, até chegar aqui a ponta, que é aqui, ó, você tem praticamente 96 anos aqui, ó, você tem o fim dessa a pontinha da pirâmide. Então,
em teoria, praticamente não tem mais indivíduo nenhum, né? Praticamente a grande maioria da população morre, ficam pouquíssimos aí depois de 96 anos, tá certo? Do lado azul são os homens e do lado vermelho são as mulheres. Ou se dá para perceber que o lado da mulher é um pouquinho um pouquinho mais gordinho, né, maior do que o do homem. O do lado da mulher, ó, ela está female surplus, male surplus. Então, você vê que o da mulher está um pouquinho mais gordinho. No entanto, você vê aqui, ó, o seguinte, essa faixa aqui de sombra, uma espécie de sombra, é o que a gente chama de um surplus, eles chamam aqui de surplus, que é um superávit, ou seja, a média está mostrando que está tendo mais mulher aqui nesse setor do que nesse, que é exatamente essa diferença do homem para a mulher. Se você parar para pensar no gráfico aqui, então o que é que está acontecendo? Os homens estão morrendo mais e as mulheres aqui estão sobrevivendo mais, né? É uma outra indicação de que as mulheres estão se cuidando mais. Certas mulheres estão vivendo mais porque elas estão se cuidando mais, tá? Aqui a gente vai encontrar o inverso. A gente vai encontrar essa sombrazinha aqui do lado azul, que vai até aqui meados de 30 e poucos anos nos homens, tá certo? Então, até essa faixa etária aqui, você vê que o homem, né, ele está superavitário em relação à mulher. Ou seja, então, isso tudo, veja só, gente, são tudo informações que é dada, exatamente para isso que a gente precisa do censo. Para quê? Para a gente ter cientistas, né, sociais estudando isso, tentando entender. Eu, por exemplo, isso aqui, que é um fato, que vários estudos já mostram isso daqui, que as mulheres elas se cuidam mais quando vai chegando a uma certa idade e o homem se cuida menos. O homem tende a ir menos no hospital, o homem tende a fazer exame, menos exame, homem tem mais preconceito, por exemplo, exames de próstata, coisa desse tipo. A mulher não, ela não tem preconceito, bem menos preconceito em relação a isso, então ela vai muito mais. E aqui a gente precisa entender o porquê. Por que é que aqui está tendo um superávit de homem maior do que de mulher? Por que é que tem mais mulher morrendo aqui do que aqui? É por isso que a gente precisa de ferramentas como o censo, para poder entender e estudar e tomar o que a gente chama de ação. Essa ação, né? Diz assim, o problema é esse. Então, o que é que a gente pode fazer para consertar esse problema? Tá certo? Então, a gente sempre tem que acreditar na ciência. A ciência ela é infalível? Não. Ela não é infalível, não. Mas ela é o melhor que a gente tem. Né? A gente, se não vai seguir a ciência, vai seguir o quê? Vai seguir o achismo? Ah, eu acho que é isso? Não. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. Principalmente vocês, que são essa geração, vocês são a primeira geração que é 100% exposta à rede social, né? Já nasceu em rede social. Vocês devem ter foto de vocês bebê nas redes sociais dos pais de vocês. Então, é uma geração muito acostumada a confundir opinião com fatos. Porque alguém acha alguma coisa, não quer dizer que é um fato. Então, a gente precisa da ciência para comprovar. O que é a ciência? Nada mais, nada menos isso. Porque eu acho que isso é desse jeito. Mas eu preciso provar. Como é que se prova? A gente fica fazendo várias tentativas. A gente determina, eu vou tentar isso 100 vezes. Deu em 96 vezes das 100 vezes que eu tentei, 96 deu. Só 4 que não deu. Então, a gente entende que aquilo é uma verdade. Nem sempre vai dar 100%. Tá certo? Então, é mais ou menos por aí. Então, isso daqui também, vou falando sobre isso, vai causar vários problemas mais na frente, tá? Essa base, quanto mais ela se achata, mais problemas ela vai causando mais na frente. Então, essa base, esse meio gordinho, ele tende a aumentar essa ponta. Ela tende a ficar maior e cada vez mais para cima. O que é que significa isso? Significa que além da gente estar tendo menos filhos, tá? Por várias razões. Aí, mas por que razão, professor? É aquela história, várias razões. Razões sociais, razões econômicas, né? Algumas positivas, outras negativas. A mulher hoje em dia ela está mais independente.
A mulher, ela tem mais o direito de escolher. A mulher, muitas vezes, está focando mais na carreira, então não está querendo ter tanto filho. Mas tem a questão econômica também. Eu, por exemplo, eu estou nessa faixa etária. Eu comecei mais cedo, né? Meus filhos são mais velhos, mas eu tenho muitos amigos que têm filhos aí na faixa, no máximo aí, com a idade de vocês. Seria a idade de vocês, seria o filho mais velho, né? Mas aí eu tenho vários amigos aí com filho na faixa aí, entre 12, até tendo menino, ainda tem amigo meu tendo filho agora. Então, o que é que a maioria dos casais, a grande maioria dos casais, é um filho e quando está com muita vontade, mas muita vontade mesmo, tem dois. Mas assim, um filho e fica pensando várias vezes se vai ter o segundo, tá certo? Terceiro, olha, terceiro na minha faixa etária, eu só tenho um amigo que tem 3 filhas na minha faixa etária e mesmo assim não está aqui, está nos Estados Unidos. Tudo bem, teve a menina dele aqui, mas foi para os Estados Unidos, está lá, hoje é cidadão americano, e as filhas de cidadãos americanos. Mas desconheço, realmente eu tenho que parar, veja só, tenho que parar para pensar em alguém que tenha 3 filhos. Muito, 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 muito difícil. Então, e aí, por que isso? Por uma razão econômica. Né? Quase 100% das pessoas, quando eu vou perguntar por que não tem mais um filho, questão econômica. Porque já é difícil cuidar de um, imagine cuidar de 2. Quando tem o segundo, é porque assim, o camarada quer mesmo assim, eu quero ter 2 filhos, porque é ruim ter um filho só, é bom ter um irmão, uma irmã. E aí diz, não, cerrou, fechou a torneira, fechou a fábrica. E a mulher também, a questão da carreira dela, né? Porque ela tem um filho, tem que esperar no mínimo mais 2, 3 anos para ter outro, depois mais 2, 3 anos para ter outro. Então, se você for juntar, e aí tem que esperar o último filho, pelo menos aí chegar a uns 2 anos de idade, 3 anos de idade, ter uma certa independência para pelo menos ficar com a babá ou poder ir para uma escola. Então, a mulher, ela perde aí 10 anos da vida, da carreira dela, se preocupando com o filho. Então assim, tem essa questão social, tem essa questão econômica, tem essa questão, digamos assim, antropológica, tá certo? Então, isso tudo os cientistas políticos, cientistas sociais, eles vão estudando, eles precisam dessas informações para ir estudando e dizer quais são as soluções. Tá bom? Desse jeito tá bom? Ou, eita, a gente precisa expandir essa pirâmide. Como é que a gente faz? Quais são as políticas que a gente pode criar? E aí várias são as políticas, né? Desde incentivo fiscal, né? Que existe, por exemplo, vocês não sabem disso, mas toda vez que você tem um filho, o governo dá um crédito no imposto de renda. Então, quando você vai declarar imposto de renda, você deixa de pagar imposto de renda ou até pode receber dinheiro de imposto de renda. É suficiente. Vale a pena do ponto de vista financeiro? Não, porque senão todo mundo, opa, vou fazer filho para poder receber crédito, né? Mas que você recebe não cobre nem um mês de despesa de um filho. Então, mas de qualquer forma, é um incentivo. Você pode também criar políticas de incentivo à imigração, né? Dizer assim, bom, as pessoas não querem ter filho, então vamos incentivar que imigrantes venham para cá. Ou você também pode criar políticas para cuidar do problema lá no futuro. A gente, por exemplo, tem essa barriguinha aqui. A gente sabe dentro de que 30 anos, ó, daqui a 30 anos, essa barriga, ou seja, a gente está em 2000, mais arredondado, 2020, 2050, essa barriga vai estar aqui. Vai morrer muita gente, vai morrer, mas isso daqui com certeza vai se expandir, até porque a medicina também está avançando tudinho. Então, por exemplo, questão da aposentadoria, como é que vai ficar a questão da aposentadoria para as pessoas? Por isso que se discutiu e se passou uma reforma da Previdência, né? É questão da saúde, né? Vai ter uma pressão muito maior sobre o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, porque quanto mais velhas as pessoas vão ficando, mais elas vão precisando de médico, né? Aqui não se cuidou, vai precisar de médico para poder cuidar do problema da saúde, e o que se cuida também vai precisar, porque pelo menos para ir fazer exame, para fazer check-up, para ter certeza de que está tudo ok. Beleza, boys and girls? Então, vamos lá dar continuidade. Eu falei muito disso daqui, mas é porque é algo que é importante a gente falar, né? Então, a população, aqui trazer alguns dados interessantes para vocês, né? A população do Brasil, ó. A população do Brasil em 1550 era 15 mil, 1600 passou a ser 100 mil, né? Você vê, né? Não tinha nem 1 milhão. A gente chega em 1766, a gente chega a 1 milhão e 500, ó.
Em 66 anos aqui, ó, você vê que ela cresce rapidamente, né? De 1550, ou seja, de 150 anos. Em 150 anos só cresceu 285 mil indivíduos. Mas em 66 anos já pulou para 1 milhão e 200 a mais. Aí em 1800 já é 1 milhão, mais de 1 milhão e meio a mais. E assim vai, né? Só em 1890, perto de 1900, a gente tinha 17 milhões. E hoje, estimativa, né, é que a gente tenha 213 milhões, tá? A expectativa é essa. O último censo foi feito no Brasil, a gente tinha 190 milhões em 2010, a gente tinha nem 200. Mas a expectativa é que a gente já chegou em torno de 210, pelo menos 210, aqui diz 213. Vamos ver essa população, tá certo, do ponto de vista aqui geográfico, né? A gente tem aqui, ó, vamos ver, region boundary, eu acho que quanto mais verdinho, maior a população. Então, a gente vai vendo aqui, ó, que o Brasil tem uma parte gigantesca, gigantesca de quase não ter ninguém, né? Praticamente não tem ninguém aqui nessa região quase toda. Isso a gente só vai ter nas capitais, né? Brasília, mais verde, né? Goiânia, então, daqui a Manaus, aqui é mais verdinho, Belém, essa região, né? Cuiabá, um verdinho clarinho, a gente ainda tem um verdinho clarinho, né? Aí, quando a gente vem para as capitais, aí vai ficando um verdinho mais escurinho nas regiões metropolitanas, nas proximidades, ó, tá certo? Um verdinho mais clarinho. E nas capitais mesmo, a gente tem um verde mais escuro de todos. Então, a gente vai vendo, ó, São Paulo, por exemplo, um verdão escurão, mas a gente hoje tem em Recife também um verdão bem escurão, João Pessoa, Natal, Fortaleza. Florianópolis, o verdão não está na cidade de Florianópolis, né? Curitiba, capital do Paraná, Porto Alegre. Então, a gente vai vendo que a população realmente está nas áreas urbanas. Isso daqui, ó, agora que eu estou vendo, aqui de 1977, isso daqui deve ter mudado bastante de lá para cá, tá certo? E a gente tem hoje, a gente já atingiu estimativa, novamente, que a gente não tem censo, mas de que a população urbana já é maior do que a população rural. Então, o Brasil, apesar de ser um país gigantesco, mas nas capitais, ou seja, se eu não me engano, são 26 capitais, mas se eu não me engano, são 12 metrópoles. Você tem a grande maioria da população dentro dessas. Vamos botar essas 20, né? Porque tem 12 metrópoles, mas tem, vamos botar 20, 25 cidades aí. Você tem aí quase 50% da população nas regiões, nas grandes cidades, né? Então, é muita gente num lugar só, num pedaço de espaço pequeno e muita área sobrando aí, tá certo? Para o restante da população, tá? Mas bem defasada aqui, informação bem defasada mesmo, tá certo? Bom, a gente já falou sobre isso, taxa de fertilidade, a gente englobou ali, tá certo? Então, mais ou menos por aí. Tarará, ok. Mas não vamos entrar em detalhes disso daí, não. Ok, boys and girls? Então, é mais ou menos por aí. A gente vai ficando por aqui, porque a gente acabou focando muito aqui, né? Nessa parte da população, a gente acabou falando menos aqui de diversidade, acabou falando mais aqui dessa questão da movimentação, de como a população está se comportando dentro aqui do nosso país, né, dentro do Brasil, e é importante que vocês entendam isso, porque várias coisas vão surgindo, várias questões, vários problemas sociais vão surgindo e soluções também. Na verdade, isso não é só uma coisa ruim, né? Quando você tem menos mulheres tendo filho, quer dizer, significa que a mulher está mais independente, que ela está mais no mercado de trabalho, que ela pode buscar a sua felicidade, porque felicidade, obviamente, a mulher é feliz sendo mãe, mas a vida não é só isso, né? Antigamente se via a mulher simplesmente como uma reprodutora, né? Um homem casava com uma mulher para ela dar filho a ele, né?
E não é só isso. A mulher é um indivíduo, ela tem os seus anseios, os seus desejos, de todos os sentidos, inclusive profissional, de querer ser uma profissional, de querer bem-sucedida na vida, de ter negócios, tá certo? Então, é isso, a gente vai ficando por aqui. Tá, boys and girls? Como homework, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa aí exatamente sobre a questão da mulher, tá certo? Como é que essa alteração, essa diminuição na taxa de natalidade reflete positivamente na vida da mulher brasileira? Façam uma pesquisazinha de no máximo 2 parágrafos, coloquem no Google Tradutor e postem no Class App para eu dar lá um feedback, tá bom? Desejo a todos uma ótima volta de semestre and see you around.